Olá, seja bem-vindo ao Telecom Drop número 1. Se você é um profissional das antigas, sempre aprendeu que um circuito entra numa porta numa ponta, percorre um caminho e sai numa outra porta na outra ponta, sempre percorrendo o mesmo caminho. Mas você também já deve ter ouvido falar em redes de pacotes. Se você nunca entendeu direito a diferença entre essas redes, fique mais uns minutinhos nesse vídeo e descubra as diferenças entre as redes comutadas de pacotes, ou Packet Switched Networks, e redes comutadas de circuitos, ou Circuit Switched Networks. Pode ser um circuito de 2 MB, 10 MB, um STM4, um STM16, ou até mesmo um 10 gigabits por segundo. O importante aqui é que o caminho é o mesmo do começo ao fim. É assim que funciona a comutação de circuitos, o Circuit Switching, que é e sempre foi um método tradicional, que eram usados nas primeiras linhas telefônicas, que usavam aquelas centrais telefônicas antigas, cheias de relé. Basicamente, a comutação de circuito funciona da seguinte forma. Primeiro, um circuito é estabelecido do começo ao fim. Uma banda é alocada para esse circuito. Depois dessa banda alocada, um sinal de voz ou de dados começa a percorrer esse circuito. Se por algum motivo a transmissão de voz ou de dados for interrompida, o circuito fica ali, sem ninguém usar, totalmente alocado por uma informação que não está passando. E agora, José? Claramente ocorre um desperdício de banda. Lógico que a vantagem desse método é que a banda fica garantida do começo ao fim da transmissão. Se é 10 GB, vai ficar 10 GB do começo ao fim. Vamos analisar um caso prático disso. Vamos supor que a Fernanda quer falar com o João, uma comunicação de voz. A Fernanda então liga para o João e a operadora vai dedicar um circuito exclusivo para essa comunicação. Imagina agora mais duas pessoas que querem conversar, o Alex e o Carlos. Da mesma forma, a operadora vai alocar um outro circuito exclusivo para a conversa dos dois. Supondo que a operadora dispõe somente desses dois circuitos, pessoal, isso é hipoteticamente, nenhuma operadora só vai ter dois circuitos. Bem, se isso for verdade, a operadora está usando 100% dos recursos dela e só vai voltar a ter disponibilidade quando alguém desligar o telefone. Mesmo se a Fernanda ficar calada durante a chamada, fazendo aquele silêncio meio macabro assim, só para assustar o João, mesmo assim o circuito vai estar alocado para ela. Se alguém mais na região quiser usar o telefone, vamos supor que a Linda queira fazer uma chamada. Isso não vai ser possível, porque todos os circuitos estão ocupados. É assim que funciona a comutação de circuitos, ou Circuit Switching. Agora vamos falar sobre a comutação de pacotes. A comutação de pacotes funciona quando a informação ela é dividida em pequenos pacotes. Não me diga. Esse negócio de pacotes é um conceito que, pro pessoal das antigas, assim como eu, a gente não está muito habituado. Até porque telecom foi pensada para a transmissão de voz. E esse negócio de pacotes foi pensado para a transmissão de dados. O mundo de TI e o mundo de telecom cresceram em universos diferentes. E só a partir dos anos 90 que eles começaram a andar juntos. Se a gente for ver bem mesmo, a comutação de pacotes começou há muito tempo, lá nos anos 60. Naquela época, as operadoras torceram o nariz para esse novo conceito. Até porque elas investiram muito dinheiro na comutação de circuitos. Elas achavam que a comutação de pacotes nunca ia funcionar. Ledo engano. A comutação de pacotes surgiu durante a Guerra Fria e foi um artifício pensado para garantir a comunicação no caso de uma guerra nuclear. Se algum ponto da rede fosse bombardeada, a rede de forma automática tomaria um caminho alternativo para garantir a comunicação. Então a comutação de pacotes consiste na fragmentação da informação em pequenos pacotes de bits, que são transportados na rede por caminhos diferentes e são remontados na recepção. E cada pacotinho desse contém um endereço e uma numeração para garantir que ele ache o seu destino e que ele seja remontado na ordem correta. Fazendo uma analogia, é como se a gente tivesse que transportar uma casa de uma cidade para outra, só que as peças da casa tivessem que ser transportadas em caminhões diferentes e caminhos diferentes. E chegando ao seu destino, todos os caminhões estariam numerados e a ordem de montagem da casa seria respeitada. Agora vamos fazer a mesma comparação que a gente fez no exemplo da operadora, mas agora com comutação de pacotes. Lembrando que, hipoteticamente, a operadora só tem dois circuitos. A Fernanda quer falar com o João e o Alex quer conversar com o Carlos. Nesse caso, a voz será transformada em pacotes. Vamos chamar os pacotes da Fernanda para o João de pacotes FJ e do Alex para o Carlos de pacotes AC. Notem aqui que os pacotes utilizam os dois caminhos disponíveis para serem transportados. Agora, se a Linda quiser entrar na conversa e ligar para o Marcelo, vai ser possível. A rede vai se tornar um pouquinho mais lenta, mas ela vai receber mais pacotes
provenientes desse terceiro cliente. E nesse caso, se a Fernanda quiser fazer aquele silêncio macabro para assustar o João, isso não vai ter problema, porque a banda que seria utilizada por ela vai ser utilizada por pacotes de outro cliente. Ficou claro então a diferença entre Packet Switching e Circuit Switching? Não. As tecnologias como o VoIP, voz sobre IP, e a própria internet utilizam a rede de pacotes. Bem, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Um grande abraço e até mais.